Direto da redação. São 3.500 pessoas que prestaram concurso para a Prefeitura de Rio das Ostras no ano de 2012. 3.500 pessoas participaram desse concurso público realizado pela Prefeitura. E a Prefeitura, na ocasião, contratou uma fundação. Isso era alvo agora de um litígio, porque esse concurso ele foi anulado por um decreto. Logo depois houve um recurso por parte da instituição que recorreu contra a decisão, contra o decreto. Isso tudo estava em discussão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e esses concursados, essas pessoas que foram aprovadas no concurso, aguardando chamada e na expectativa de ser convocada, né? Com toda a razão. E a fundação que promoveu esse concurso, eu vou dar o nome dela aqui, foi a Fundação Marechal Roberto Trompovski Leitão de Almeida. O colegiado do Tribunal de Justiça, a 8ª Câmara de Direito Público, julgou esse caso e decidiu por unanimidade manter a anulação desse concurso. Ele foi realizado na gestão do ex-prefeito Carlos Augusto Baltazar, que agora está de volta à prefeitura. E essa decisão foi no âmbito de um recurso de apelação que foi movido pela Fundação Marechal Roberto Trompovski Leitão de Almeida. Essa entidade, ela cobrou... Eu queria saber agora como fica isso. Está anulado o concurso. 3.500 pessoas pagaram taxa de inscrição, realizaram as provas, saiu o resultado do concurso. E se essas pessoas elas serão ressarcidas pelo dinheiro que elas pagaram? Obviamente que o dinheiro, a taxa, ela é até simbólica, não vai pagar o dano moral que essas pessoas sofreram. Tem gente de longe, tem gente que saiu de outro estado para fazer essa prova, porque muita gente concurseiro que quer um emprego estável, quer a zona, o que acha, o que considera zona de conforto e serviço público e que participaram do concurso. Esse concurso ele foi anulado, só para você entender, ele foi realizado no governo Carlos Augusto. O Carlos Augusto Baltazar foi sucedido pelo Alcebiades Sabino. E no governo de Alcebiades Sabino, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apontou ali algumas irregularidades. Contratação da fundação organizadora do concurso sem licitação, com dispensa de licitação, uma série de inconsistências. Daí então pede a anulação do concurso. O Alcebiades Sabino vai ao Ministério Público, ele faz um termo de ajustamento de conduta, ele faz um acordo com o Ministério Público. E nesse termo de ajustamento de conduta, ele pactua publicar um decreto anulando o concurso. E assim o fez. O decreto municipal 762/2013, ele foi publicado após a celebração desse termo de ajustamento de conduta. O concurso, portanto, ali já foi anulado. E daí então essa fundação ela entrou na justiça. Ela entrou recorrendo, foi recorrendo. E agora chegou ao Tribunal de Justiça. O acórdão, ele já foi publicado. Eu vou até ler um trecho aqui do acórdão. O que diz aqui o acórdão no voto, página 3.325? Ó, como se sabe, abre aspas aqui para o que diz a relatora, né? Como se sabe, o inquérito civil se caracteriza como procedimento administrativo e não processo administrativo. O inquérito civil visa colher elementos para que, ao final, possibilite o ajuizamento de ação civil pública e, por isso, é instrumento preparatório e não há litígio. Acrescento que as provas produzidas no inquérito civil possuem valor probatório relativo, pois produzidas sem a indispensável obrigatoriedade dos princípios da ampla defesa e contraditório. O TJRJ reforçou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil por sua natureza administrativa e pré-processual, não havendo réu ou acusado nessa etapa investigativa. Portanto, a não participação da Fundação no inquérito civil não configurou violação de tais princípios. Isso aqui eu vou explicar. O que a Fundação arguiu? Que ela não teve o direito de ampla defesa, porque o Ministério Público, ao fazer os atos preparatórios para oferecer ação civil pública contra o concurso público,
não ouviu a fundação que organizou o concurso. Então o Tribunal de Justiça aqui pontuou? Que o inquérito do Ministério Público não é litígio, não é uma ação, é uma investigação preparatória para oferecer uma ação. E que a defesa ela deve ser apresentada no curso do processo. Então fica a critério, o Ministério Público ouvir ou não a outra parte, mas pode oferecer sem ouvir a outra parte. É isso aqui que a relatora aqui, ela pontuou para negar esse recurso à fundação organizadora aqui. E também aqui em outro trecho aqui ela destaca, ó, por outro lado é importante observar que no TAC muitas irregularidades foram imputadas ao município, que seria o suficiente para decretar a nulidade do concurso. Por exemplo, a contratação sem licitação, sendo que o município sequer fez questão de que a Fundação Trompovski cumprisse o decreto editado pelo próprio prefeito Carlos Augusto Baltazar, o decreto municipal 0294/2011, o qual impõe a apresentação prévia de certidão de regularidade expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelas fundações de direito privado que venham a contratar com a administração pública. 2. A celebração de contrato pelo município que poderia ser considerado como um cheque em branco em favor da Fundação Trompovski, pois a cláusula referente à remuneração dispunha apenas que cláusula terceira. A contratada terá os serviços objetos do presente contrato remunerados com recursos devidos pelo recebimento dos serviços de inscrições em concursos públicos deduzido da tarifa bancária, não tendo sido sequer estabelecidos os valores a serem cobrados dos candidatos a título de taxa de inscrição, entre outros. O que o decreto dizia, o que o edital dizia ali? Que a fundação, a remuneração seria da cobrança da taxa de inscrição de 3.500 pessoas inscritas. Não, inscritas não é que fizeram o concurso, porque o inscrito teve mais. Você tem gente que não compareceu para fazer o concurso. Ali seria a taxa. Então se apontou uma série de irregularidades, uma série de incongruências. Eu não sei aqui como fica agora, por quê? Porque se aponta aqui vários crimes de improbidade, né? Se haverão aqui ações adicionais por parte do Ministério Público. Isso daqui a gente não sabe.